Olá a todos, como estão? Muito obrigado por mais uma vez estarem aqui com a gente no nosso canal, no nosso podcast. Esse aqui é mais um episódio de conversas super interessantes com personagens não menos interessantes que a gente traz para vocês com suas experiências, reflexões e sabedoria para encorparem um pouco mais o desenvolvimento pessoal e profissional de todos vocês. No dia de hoje, no episódio de hoje, a gente recebe um convidado muito especial, muito bacana, muito interessante, que é um ícone do mercado de entretenimento no Brasil. Com suas contribuições, com a sua trajetória de sucesso e com muita coisa interessante para contar de programas de televisão que nos divertiram por tanto tempo, e as nossas famílias também, e que a gente tem certeza que ele vai contribuir com coisas legais demais sobre essa trajetória. Ele é o Willem van Verhout. Eu não sei se eu pronunciei corretamente, deixa eu colocar aqui na tela enquanto eu continuo a contar um pouco da trajetória dele. Willem, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço. Você já me deixou lisonjeado e levemente sem jeito com a introdução, um pouco exagerada a meu respeito, mas eu agradeço. E é isso, a gente respeita muito a sua trajetória, admira. E, enquanto isso, eu vou até finalizá-la, porque ainda não acabou. Se eu tiver alguma informação que não proceda, você me corrige. Então, o Willem, ele iniciou a carreira dele com 20 anos na TV Globo, não é isso? Isso. 20 anos na TV Globo, como cameraman. Depois desse início na empresa, na emissora, foi promovido a supervisor. Em paralelo a isso, se formou em administração, em mercado de capitais, em pós-graduação, tomou a decisão de sair da emissora para empreender, mas não resistiu quando, pouco tempo depois, recebeu o convite para retornar, já na posição de diretor de imagens do Vivo Gordo. Logo depois, foi promovido a diretor do programa, junto com o próprio Jô Soares, atendeu ao pedido, ao chamado, ao convite do Silvio Santos para irem para o SBT, onde teve uma trajetória muito bem sucedida de projetos muito grandiosos, como o próprio Vejo Gordo, Escolinha do Golias, e o início daquele que eu tenho o espaço aqui para dizer que, na minha opinião, é o maior talk show da história da televisão brasileira, quando iniciou-se como o próprio João 11:30. Entre 99 e 2000, finalizando a apresentação do nosso ilustre convidado, receberam o convite para retornar para a Rede Globo, onde juntos Willem, Jô e sua imensa equipe, que ele vai contar um pouquinho dessa história de liderança dele também, conduziram o programa que dispensa comentários, que é o programa do Jô, até 2016. Então, para a gente realmente é uma grande honra de recebê-lo aqui, ouvir um pouco da sua experiência e para que ele conte um pouco das entrelinhas de toda essa trajetória que eu acabei de falar para vocês. Mais uma vez, obrigado, Willem. Obrigado a você, Rafael. Estou muito feliz de estar aqui, porque eu acho que tem um... Você sabe que, como câmera, eu já percebia isso. Tinha gente que tinha medo de ensinar, de passar, e tem pessoas que, talvez, por mais segurança, generosidade, ensinam o que sabem. Eu acho que é um tremendo egoísmo a gente não compartilhar o que sabe. Às vezes eu penso, será que vale a pena escrever um livro? Tem pessoas que falam que eu já devo escrever um livro. Para deixar o registro, né? E para as novas gerações o que se passou. Então, eu acho que o que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que você me dar a oportunidade, pela tua introdução, já vi que você é um ótimo comunicador. Opa, obrigado, vindo de você. Mas é verdade. E eu tentar distribuir um pouco do meu conhecimento. Vai ser um prazer. Legal demais. O que você está falando é totalmente alinhado com o nosso propósito. É compartilhar experiências, compartilhar reflexões, pensamentos, porque eu, particularmente, sou defensor de um modelo modelo mental de co-construção de mundo. Todos nós temos as nossas individualidades, isso deve ser preservado e estimulado, mas, ao mesmo tempo, todos somos mais poderosos juntos do que, né, separados individualmente. Então, começando aqui o nosso bate-papo, só uma curiosidade, tem muita gente que, logicamente, pelo seu nome, a gente pode imaginar que você não tem origem necessariamente brasileira. Você é filho de holandês, não é isso? Por parte de mãe brasileiro, e nasci também no Brasil, mas por parte de pai
holandês. Então, meio a meio, diria. Você nasceu no Brasil ou você veio para o Brasil? Nasci no Brasil. Cheguei a estudar lá com 2, 3 anos, eu fui para lá. Acho até inacreditável. Eu posso entender alguma coisa em holandês, mas já soube falar bem holandês, mas como tudo na vida, se você não pratica, você perde a mão da maioria das coisas, né? Mas já falei holandês, eu agora entendo, mas todo holandês fala inglês, é impressionante. Todo holandês fala inglês, talvez pelo universo dele, da Holanda, né, de ser um país pequeno, e é uma língua muito exclusiva, eles têm a necessidade de se comunicar com o mundo, como a gente está fazendo aqui. Se não se comunicar, a gente se estrepa. Até te falando, como câmera, eu vi o Chacrinha falar, quem não se comunica se trumbica, que na época eu não entendia muito o valor da fala dele, né? E mais tarde, obviamente, percebi a sabedoria popular dele, que realmente a gente conversar, se comunicar é fundamental. Principalmente na época de pandemia, as pessoas estão muito intocadas e eu percebo um estresse em algumas pessoas que vai se aflorando. E eu acho que é muita falta de comunicação. Nas crianças, eu tenho 2 filhos, um casal, e a ausência da escola presencial foi muito ruim, foi muito ruim. Então, voltando de novo, aliás, pegaram o Covid da primeira volta um mês atrás, vieram... Tão bem, aí passaram para a Marcela, eu estranhamente não peguei, talvez o vírus olhou para mim e falou, olha, isso não vale a pena, não, isso aí não vale a pena, é bicho ruim também, não vou ficar aqui não, mas por um milagre não peguei. Milagre maior foi minha mãe, aos 90 anos, ter pego, 3 meses atrás, e não ter tido nada, não sentiu nada, não perdeu olfato, não perdeu apetite, nada. Amém. E ontem eu estava numa das entrevistas de trabalho, se me permite falar, claro. E não era uma entrevista, não, já é um projeto em andamento, na realidade. E um deles, dos 3 que estavam comigo, falou da mãe dele de 91, que teve Covid e estava muito mal, irreversível, assim. E eu, obviamente, não tive coragem de falar da minha sorte, porque fica uma coisa em cima de alguém que está sofrendo. Mas verdade. Então eu acho que existe também sorte na vida. Onde eu quero chegar, eu acho que existe. A vida são oportunidades, sorte. Você tem que ver o trenzinho da felicidade passar e não estar dormindo deitado na árvore, né? Estar preparado para quando ele passar, né? E ter coragem de lá, porque às vezes você vê o trem e eu já vi gente com oportunidade que teve medo. Medo atrapalha às vezes. Há quem diga que a sorte na verdade, o encontro da oportunidade com o preparo, né? Então, e pegando um pouco dessa sua trajetória, quer dizer, o nosso público, conforme até mencionei anteriormente, a gente vinha conversando sobre isso, uma boa parte dele busca esse desenvolvimento, digamos assim, com referências profissionais, no caso. Eu acho que o humano e pessoal anda com o profissional, mas tentando enquadrar um pouco mais para o lado executivo profissional, a sua trajetória é uma trajetória que tem uma referência de muita adaptabilidade, de reinvenções, né? de reaprendizados contínuos, porque você, de fato, entrou com uma posição dentro da emissora, foi crescendo, saiu para empreender, voltou dentro de um programa, e vai para uma outra emissora gigante, volta. Então, quer dizer, você enxerga dessa forma também? Você acha que essa sua competência de poder se reinventar foi preponderante para a sua carreira de sucesso até hoje, Vini? Sem dúvida, tem que ter um pouco de coragem ou de loucura, porque se você não acredita na intuição, acho que a intuição diz muito. A intuição fala vai, e você vai. Mas tem o preparo, né? Eu fiz um ano de engenharia, não gostei de engenharia, eu gosto de mecânica, gosto sabe, pensava em carro, já fiz curso de pilotagem de carro, eu gosto de mecânica. E é um esporte de risco também, né? E fui no mercado financeiro depois de fazer a pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, também é um mercado de adrenalina, de risco, né? Mas eu gostava da arte, eu gosto, e ali tinha na televisão, tem ainda, uma mistura de
de engenharia elétrica, de eletrônica, de equipamento altamente sofisticado. Eu sempre gostei de música, de equipamento, mexo em câmera fotográfica, tal. Eu sempre gostei de tudo, som. E ali eu falei, gente, foi uma oportunidade que o Boni estava dirigindo a primeira gravação offline de música clássica. E eram 6 câmeras ligadas a um mesmo tempo, né? um relógio de tempo que sincronizava, ou seja, ele podia coordenar as câmeras, depois, fora do estúdio, fora de uma ilha cara de edição, podia marcar, nesse tempo eu vou para cá, depois eu vou para lá, etc. E a edição já saía praticamente pronta, chama-se offline, né? E um amigo meu, Maurício, filho do Max Nunes, também um talento danado, me deu essa oportunidade de ver isso. Falei, gente, é isso que eu quero. Porque tem todo o lado artístico que eu gosto e tem a engenharia de ponta, que era... você tem uma ideia, isso foi 77, 78, por aí. Quando a gente foi para... voltamos do SBT para a Globo, que foi minha terceira volta à Globo, o estúdio que foi preparado para o Jô foi considerado o melhor, o mais atualizado estúdio do mundo na época, porque a Globo, que eu tenho uma admiração, investiu tudo do melhor para preparar para ele. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com a melhor grua, melhor parque de luz, melhores câmeras e, o mais importante, que eu acho que é o tema aqui, as melhores pessoas, né? Os profissionais. E acreditaram na minha pessoa a ponto de eu ajudar a fazer a escolha dos profissionais, os câmeras. Eu testei, eram 8 câmeras. Qual era o tamanho do time total? Você era diretor executivo do programa, né? Já tinha um desafio enorme de liderar. Eu era diretor executivo, tinha Dilek, começou a fazer o programa, e depois eu passei a direção geral do programa. Mas na Globo já entrei como diretor artístico geral do programa. E aí os câmeras, eu testava, porque você tem que confiar no time. Vai, faz, cruza, pá, contraplano. Se o cara não for rápido, não tiver a munheca de já cair no ângulo, na lente certa, o time é outro. E o programa não era pós-produzido, havia uma edição mínima para algum erro, um VT que demora para entrar, um polimento final, mas o programa saía, como se fala, live on tape, já saía pronto. Então, o time era muito azeitado, era um relógio, uma engrenagem que funcionava, era uma delícia de fazer, os profissionais todos sentem falta. Qual era o tamanho do time, Villain? De engenharia, 33, quer dizer, o time de estúdio. A produção, 15, 18, variava, mais o sexteto. Então, você pode botar 60 pessoas. 60 pessoas no total, por aí. Mas, claro que você tem programação, tem gerente de produção, mas que não estão ligados a gente, mas quem tocava o programa era a produção, propriamente dita, né? Com um time maravilhoso. Alice Maria, que é um ícone também do jornalismo da TV, ela falou uma vez, como eu vi, foi ela aí, acho que foi o Fernando Henrique, uma vez entrou no camarim e falou, pô, com um time desse não tem como dar errado. Então, o Jô sabia formar um time, escolher as pessoas, os valores, né? E que era divertido, né? Porque com as piadas, com o ambiente de produção agradável, era muito bom trabalhar. Mas eu ajudava, e na equipe de engenharia, ajudei a escolher, a falar, a câmera 1 fica à esquerda, o boom 1 à esquerda, porque o time de São Paulo não tinha muita experiência de show. Então, modéstia à parte, eu fiz um time tão boa a equipe, que outros programas do Rio vieram para cá, inclusive Fausto, porque funcionava muito bem. E ele já morava aqui, viu que aqui fluía tão bem, para que ele vai para o Rio? Às vezes aqui estava tudo funcionando tão bem. O pessoal que está assistindo, o Villain está em São Paulo, né? Então, quando ele fala aqui, é que ele reside em São Paulo. Obrigado pela observação. Complemento.
Agora, eu certa vez vi uma intervenção sua, talvez numa entrevista, dizendo que um dos atributos de sucesso, né, de uma jornada tão longa e rica em termos de resultados, expressividade na entrega que você tinha com o próprio jogo, com o próprio time mencionado por você agora, era não só a preservação e o respeito à individualidade das pessoas, como a valorização disso, né, com o processo colaborativo do time como um todo. Nesse aspecto, eu acho interessante essa sua abordagem, porque eu adoro isso e concordo com essa abordagem de liderança. Mas você, William, quando você olha para o seu perfil como líder, como é que você se define? As características principais que você tem como líder? Olha, eu gostei quando você falou no início da entrevista da adaptação, né? Isso. Porque eu acho fundamental. Eu vou te dar alguns exemplos. Quando a gente foi para lá, eu digo no ano 2000, que a gente começou lá no estúdio da Globo, e na produção foi montada, não podia botar um border, assim, com o nome de quem vai ser convidado, que dia, bababá, porque o layout da Globo é meio padrão, e eu bati pé firme. E, aliás, eu acho que personalidade forte é importante, né? Porque um curso que eu fiz lá na Globo, que foi o diferencial para mim, que eu não quero me perder na conversa, mas esse curso foi fundamental porque via de cinema, a luz, a fotografia, a maquiagem, ópera, edição, pós-produção, tudo que você possa imaginar que está ligado à televisão era um curso. E precisava ter noção de inglês e estar em faculdade, quer dizer, nível superior. E eu estava na faculdade, falava inglês, já falava inglês, e eu fui, não pode, é só para a gente estar fora da Globo. E aí eu bati pé firme, falei, gente, eu estou aqui, bati pé firme, consegui e entrei no curso. E com isso, o meu supervisor, meu chefe na época também pediu, entrou. Então, eu quebrei uma barreira. Então, personalidade é importante. Mas o meu perfil, você estava perguntando. Então, eu acho que tem que ter personalidade e batalhar pelo que quer. Segundo, eu me lembro de uma menina, na época ela era uma menina, que quando ficou grávida, fazia parte da equipe, veio toda constrangida comigo. Filha, eu estou grávida. Eu não vou citar o nome, porque não sei se ela vai querer isso, não, mas ótima pessoa, profissional de ponta, está no mercado bem até hoje, e ela ficou com medo de perder emprego por ficar grávida. E eu fiquei tão impressionado. Falei, poxa, como é que você pode pensar isso? Não tem cabimento. Então... Infelizmente, o status quo, infelizmente, é esse, né? Até hoje ocorrem casos. Esses dias, inclusive, fiz até um vídeo comentando que teve um time de voleibol na Itália que a jogadora foi processada porque ficou grávida sem avisar que queria ficar grávida. Não, é inacreditável. E eu te quebrei isso. Não podia. Aí tinha algumas regras que não podia comer na produção, porque sujava teclado, não sei o quê, e eu observava, né? E aí eu fui, ainda não casado, eu fui com a minha atual esposa, eu fui para Napa Valley fazer. Eu queria ir para a Califórnia, porque um rapaz foi convidado lá no programa e falou: um dia você quiser conhecer o Facebook, o Twitter e o Google, me dá um toque que a gente vai lá, não sei o quê. Eu falei, legal, eu quero conhecer. Então, tem que estar aberto também a novas possibilidades. Novos aprendizados também, lógico. E novas maneiras de pensar, né? A gente não... E aí eu vi que você tinha lá, vou falar rapidamente, 2 horas por dia para cuidar de projetos próprios na empresa, tudo envidraçado, quer dizer, todo mundo via todo mundo. Isso a gente fez na produção também, foi até um pedido do Jô, todo mundo via todo mundo, não tinha espaço fechado. Então, aí eu vi no Facebook, o Zuckerberg passou, e ele estava entrando numa reunião em que a sala era toda envidraçada, então a gente via o ambiente da reunião. Transparência total, né? Aí você quer ficar de pé, cansou a perna, levanta a mesa ficava alta. Você pegava o notebook, botava no docking station, trabalhava com uma tela maior, acabou, botava na mochila, levava para casa. E podia ir para casa mais cedo, não sei o quê, mas as pessoas gostavam de estar lá interagindo. Isso leva a outra fala, que é se esse negócio de Covid, que todo mundo vai ficar nesse ambiente digital. Não acredito. Eu acho que como a gente está falando de comunicação, é fundamental.
e a gente quer conversar com o outro e ver o que eles acham. E não é 2, 3 pessoas numa tela, 4 pessoas numa tela. Você quer interagir, ouvir. No almoço, 60. E lá no Google tinha 60 restaurantes. 60. Não estou exagerando. E chinês, tailandês, churrasco, massa, pizza, né? E todo mundo, inclusive os diretores, comiam com todos os funcionários. Não tinha o restaurante da diretoria separado e os funcionários à parte. Todo mundo interage. Então, tem que haver uma interação. Eu já vi uma pesquisa, não sei se é fato ou não, que no futuro talvez sejam 3 dias em casa, ou seja, inclusive fim de semana, sexta, sábado, domingo, e 3, 4 dias na empresa. Ontem eu estava lendo sobre isso, né? Porque, como você bem disse, no início da pandemia houve uma corrida, inclusive tiveram empresas que tomaram a decisão de para sempre, talvez o Airbnb, né, para sempre, mas outras tantas do universo de tecnologia expressivas, como Google, Facebook, mencionado por você, eu estava lendo ontem, que já estão revendo esse plano e realmente, ao invés de darem oportunidade para quem quiser trabalhar de casa o tempo todo, estão revendo para, de fato, fazer uma coisa mais híbrida, né? Inclusive, as pessoas que tiverem que trabalhar em outros países vão ter que pedir autorização para a empresa, eu li sobre isso. Então, acho que o mundo caminhou para um lado, mas talvez estejam revendo em prol da comunicação e construção de valor das pessoas em conjunto, né? Pessoalmente falando. Concordo com você. Qualquer radicalismo na vida é péssimo. Então, você só em casa não pode ser bom. Perfeito. E outras coisas que tinham lá, por exemplo, a alimentação, tinha nos corredores, você podia pegar um sanduíche, uma vitamina, um refrigerante, uns grãos, umas amêndoas, tudo de graça, sem problema. Sem problema. Aqui eu fico perguntando, mas se fizer isso aqui, todo mundo vai pegar, botar na bolsa. Eu falei, talvez no começo sim, mas com câmera, os colegas falaram, não faz isso, que vai perder. Não, era gratuito. Internet não tinha senha. Bicicleta, o Google era tão grande que para ir para um lugar para o outro, você entrava na bicicleta, ia para o outro, soltava a bicicleta ali. Então, eu mudei minha maneira de ser. Mudei minha maneira de ser. As pessoas podiam comer na produção, eu falava, toma cuidado com o teclado e tal, mas parei de ser assim, tão radical, vamos dizer assim. De certa forma, o que eu estou entendendo é que você colaborou para que fosse construído um universo e um ecossistema ali dentro mais colaborativo, mais aberto, menos impositivo, para que isso, de alguma maneira, também, imagino eu, alimentasse a criatividade das pessoas, né, a permissão com que elas pudessem ser elas mesmas e darem o seu melhor, entregarem o seu maior potencial para os projetos, né? Exatamente. Você sabe que, Rafael, você me permite, até uma coisa que me incomodava é quando via pessoas, por exemplo, numa equipe tem várias pessoas, tem a área de produção, tem a área de jornalismo, tem a área de tecnologia, e às vezes, numa reunião, porque as pautas eram decididas democraticamente, era um verde, vermelho e churrascaria, que a maioria decidia verde, 50% mais um, e ia para frente. Se a maioria fosse contra, ia contra. Então, isso tinha uma grande vantagem. Fora, tira a tendência de qualquer um querer empurrar sua própria pauta e conseguir impor, né? E, ao mesmo tempo, qualifica mais, porque o que a maioria acha interessante tem mais chance de dar certo. Mas nessas reuniões, eu mesclava. Eu não gostava de só um perfil entrar para a reunião. Eu gostava, e isso, inclusive, estimulava as pessoas que não se sentiam discriminadas. Então, eu tomo cuidado. Conta um pouquinho de uma curiosidade para a gente. Eu vi a sua entrevista com o Danilo Gentili, onde você mencionou que, inicialmente, antes de vocês irem para o SBT, né, onde foi concebido o João 11:30, anteriormente o Boni não acreditava, né, muito no modelo de talk show. E vocês desbravaram, mais uma vez, reforçando o que você disse, desbravar, não ter medo, arriscar. Vocês desbravaram e colocaram para frente um projeto desafiador, mas que se perpetuou dentro da televisão brasileira. Como é que foi esse momento em que vocês, de fato, conseguiram ir à frente com um projeto totalmente novo no Brasil, de talk show? Na época, eu comecei a dirigir o Vivo Gordo no Rio. Todas. Essa aqui, por exemplo, mas essa planta com essa copa enorme aqui,
Eu não conheço. Isso aqui é uma... Padilha! Não! Padilha! Há quanto tempo, Padilha? Você continua casado com aquele mulherão? E cadê ela? Onde é que ela tá? Onde é que ela se meteu? Cadê? Cadê aquela fêmea, aquela puta? Onde é que ela tá? Cadê ela? Ela quem? Ela, a minha avó, Padilha. Quando ele foi para o SBT, era para fazer o Vejo Gordo. E ele queria fazer um programa de entrevista. E o Boni não acreditava que haveria um universo para isso, para tanta entrevista, todo dia da semana, 3 entrevistas, como os Estados Unidos seria uma coisa cara, muita gente envolvida e tal. E com uma equipe reduzida, o Jô quis fazer uma vez por semana. O Silvio falou: ó, isso aí vai dar certo todo dia. Que é um homem altamente intuitivo, né? Visionário, né? Visionário e corajoso. Ele tinha o domingo na Globo, era dele. E ele abriu mão para tentar arriscar. Para todos vocês, neste Natal, champanhe! 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 Então, quem não arrisca não petisca, não tem jeito. E aí foi. E aí o João me chamou para ir para o 11h30 também. E realmente foi tão... era tão prazeroso fazer o programa que ele quis descontinuar o programa de humor. Mas, pensando bem, o talk show tinha muito humor. Tinha muito humor. Era um contador de piadas ótimas. É um contador de piadas ótimas. Então, era no programa muito bom quando ele contava as piadas. E até hoje eu recebo coisa no celular, no WhatsApp, de quadros dele, abertura. Me dá aquele martelo. Pá! Aí a gaveta abre e o cara fala assim: tilingue, tilingue. Então, ele com o Max Nunes, com o Hilton Marques, e o próprio Jô escrevendo as aberturas, ficava de uma riqueza, porque era crítica ao que estava acontecendo, mas com humor. Isso é uma coisa que eu te confesso que invejo, porque os humoristas sabem fazer os comentários mais pertinentes com leveza. Isso é uma coisa que eu até hoje tento aprender. Porque, às vezes, quando eu vejo uma coisa, eu fico indignado e a leveza não fica tão assim visível, vamos dizer assim. Eu acho que o timing, né, que eles têm. Hã? O timing, né, que eles têm. O timing e é o estado de espírito, né? E todo humorista e escritor também, eles são... Isso eu posso falar que também, não que sou humorista nem escritor, mas que eu sou um observador da fauna humana. Eu acho que pelo fato de eu ter empatia, eu consigo perceber um pouco o que o outro sente. Talvez seja ajuda, mas também te faz sofrer, porque você vê quando tem um problema. Às vezes eu acho que a pessoa que não vê as coisas pode ser mais feliz, porque ela está tudo bem. E a pessoa que percebe as coisas não quer me vangloriar, não, porque não é bom. Às vezes, isso é sensibilidade, isso é característica, não tem jeito. Você vê as coisas e se incomoda. Então, atrapalha um pouco a vida. Mas eu prefiro não ser cego, eu prefiro encarar e tentar arrumar as coisas. Sim. Uma coisa interessante e até curiosa, certa vez eu vi que você falou que foram 15 mil entrevistas, cerca de 15 mil entrevistas. Isso. E muito recentemente, isso é uma curiosidade muito legal, muito recentemente eu fiz uma estimativa, não por conta da nossa conversa, mas fiz de fato por outro motivo, fui escrever um artigo. Eu estimo que muito próximo disso, entre entrevistas que eu já realizei na minha carreira de 20 anos de recursos humanos, junto com pessoas que eu conheci diretamente, seja por reunião de negócio, reuniões comerciais, encontros colaborativos,
eu conheci numa estimativa de cerca de 15 mil pessoas através da minha profissão. Que interessante. Interessante demais. E aí a pergunta que eu te faço, William, é o seguinte: eu sou agradecido muito por isso, eu me sinto um sortudo e agradeço a Deus pela profissão que eu tenho, porque, de fato, essa fauna humana que você trouxe, gostei dessa expressão, ela traz uma riqueza de aprendizados com as reflexões, com as histórias, experiências e visões de mundo que essas pessoas trazem para a gente. E aí eu lanço a pergunta para você. O que é o grande legado dessa sua história? O que ela te trouxe como ser humano, para além do profissional, essa trajetória até hoje? Em primeiro lugar, eu acho que é a riqueza de pessoas interessantes, de input, de dados interessantes que eu tive a oportunidade de ter. Porque eu acho que o que eu tive a oportunidade de ver, poucas pessoas tiveram, não em viagem, de coisa assim, mas 15 mil pessoas, vamos supor que 95% se tenha sido boas, né? Então, certamente foram, né? Mas então eu tive a oportunidade de ouvir, porque eu estava lá presente, eu cortava também. Eu dirigia, falava com as câmeras, o áudio, eu estava totalmente envolvido, a ponto de, quando o convidado chegava, eu não cumprimentava, porque raramente iam lá no switcher, né? Porque é meio o switcher sala de controle, control room, é considerado um lugar meio assim sagrado da televisão, de concentração, né? De trabalho, de foco. E então eles não iam muito no switcher, até com sinal de respeito. Mas então eu ficava tão envolvido que ficaram 4 horas direto ali, sem sair da cadeira, cortando as câmeras, falando para que tudo fluísse, porque não parava. Era direto, assim, o João entrava, a primeira, fazia abertura, sentava a primeira, entrevista, segunda, né? Era tá. Então, a gente conseguia fazer 3 programas por dia em 4, 5 horas de estúdio, 4, 5 horas de estúdio. Bastante coisa. Era um ritmo. Isso que dava, não ficava chato, porque tinha ritmo. Né? E ritmo é fundamental. Então, acho que a quantidade de informação que eu tive é que eu acho que foi a maior riqueza que eu tive. Assim. Não, parece que eu estou emocionado, mas não. É que me deu vontade de explicar. Faz de conta que ficou, porque faz outro momento. Mas eu acho que eu consegui segurar o espirro, que não ficaria muito elegante. Aí todo mundo do outro lado da câmera botando a máscara para se proteger. Mas, enfim. Então, e eu escutava no fone todo mundo rindo do que estava acontecendo, das entrevistas, era divertido. Então, quando você faz o que gosta, como você teve essa riqueza, né? E ainda se diverte, fica muito bom. Ainda te pagam para isso. Te pagam para você. E você catalogou esses 15 mil? Você fez um... Eu não tenho esse banco de dados, como você provavelmente tem. Eu fiz, começou... Você sabe que começou por era um programa do DOS, na época não tinha nem Windows. Eu fiz no DBase, no DBase, e começou com uma coisa básica, convidado, nome, profissão, telefones, porque os telefones eram importantes, né? É um mailing danado, e-mail, não sei o que, tal. Se a entrevista foi boa, o assunto. E eu falava muito curto, né? Informática, novo computador, monitor, futuro da informática, era um resumo de 10 palavras. Aí o jogo, Vini, vamos melhorar isso aqui. Aí pegamos uma jornalista para fazer, a jornalista que fez a entrevista começou a fazer um resumo. Então, sofisticou. E no final tinha a foto dos convidados, o resumo, em que a fita já botava que fita estava, que na época era fita, quanto tempo durou a entrevista, e tinha avaliação, se tinha sido boa para poder chamar de novo, porque alguns convidados foram mais de uma vez. Então, tinha avaliação. Então, foi de uma riqueza impressionante. Então, acho que a organização para o programa era fundamental, né? Porque tem a história do programa ali. Tem a história do programa. História muito valiosa.
E você, para a gente não tomar muito... Oi, desculpa. Nada, por favor. Não, eu ia falar para a gente não tomar muito mais o seu tempo. Como é que você está nesse momento? Eu sei que você tem uma série de projetos, alguns já pré-concebidos, outros, de fato, mais materializados. Como é que você tem aprontado, Vili? Tem algumas coisas. Primeiro, eu estou me dando mais tempo de cuidar de uma propriedade da minha família no Rio, que estava meio que mal cuidado. Então, uma vez por mês, eu pego e vou para lá. Estou indo de carro, fico um tempo lá e estou cuidando e estou fazendo um loteamento, né? Porque é uma propriedade, é Araras, você deve conhecer ali na Serra. É um filé mignon ali na Serra do Rio, aí na Serra do Rio, né? Mas eu estava achando, eu até te falei isso antes de começar a conversar, eu tenho um release, eu não chamo de currículo, mas sobre a minha história de vida, assim, dar uma página e meio, como é que comecei isso, as minhas tentativas e tal. E aí eu estava vendo, gente, quando eu saí da Globo, o Schroeder me chamou para... Eu estava em Miami, a secretária, o Schroeder quer falar com você. Eu saí em dezembro, janeiro, a secretária me ligou. Eu falei, tá bom. Você quer vir amanhã, que era terça, era segunda-feira, terça, ou na sexta, ou quinta ou sexta? Eu falei, não, é melhor mais para frente. Não falei que estava lá, peguei o avião, vim. A minha sogra foi para lá, que eu estava com a família, ficou lá, porque a gente estava indo de Orlando para Miami, e vice-versa. Ela foi, ainda pegou o carro, levou a família toda e ficou no meu lugar lá. E eu vim para cá, não falei nada, e fui para a entrevista, o que você quer fazer, tal, pá, o que eu acho disso, tal, lá. E eu praticamente fechamos. Voltei para Miami, porque a minha família ficou com H1N1, voltei lá para dar assistência. E aí, mais tarde, tem um projeto, não sei o que você acha de fazer disso? Eu topo, vamos fazer, vamos, tal. Aí chegou, aí eu levei projeto. Esse programa, vamos fazer sim, vamos botar nesse horário, tudo fechado. Então, eu sou da época, talvez, mudou um pouco, que a palavra vale. Todo mundo tem direito a mudar de ideia, mas nem se for adiante. Aí depois estava lembrando, eu vou te falar assim, não na ordem cronológica correta, mas das coisas. Aí o outro programa foi uma produtora excelente, que é a Howard, que eu adoro, e tem um projeto que está em andamento, que é um talk show com ventríloco e com bonecos. Então, é uma coisa inédita, não existe. Então, tem cenário desenhado, tem a equipe, a banda, as ideias, está tudo feito, formatado. Quando a gente ia começar no teatro, no pé da Hogarth, que eles têm um teatro lá, a Hogarth fica nos últimos 3 andares do Tomiotaki, é um prédio famoso aqui em São Paulo, e ele tem um teatro lá embaixo. A gente ia fazer lá embaixo no teatro, começou a pandemia. Como é que a gente vai fazer um programa de... Parou. Aí, os patrocinadores também deram uma parada com medo das verbas, dos custos. As pessoas estão mantendo os seus assalariados, sim, na maioria com preço integral, com valor integral de salário e tal. Então, deu uma parada. Aí, final do ano passado, fui chamado para ser diretor de produção da Band, cheguei, fechei o valor, detalhes de seguro de saúde, aí mudou. E eu tenho o nome das pessoas, eu sei com quem que eu falei, então não é conversa, eu acho. E houve alguma coisa, não foi adiante. Outro apresentador me chamou para que, não, você tem que trabalhar comigo na Globo, ainda falou assim, vem quando acabou o programa, vem comigo, não sei o quê. Tá bom, tá. É muito estranho, Rafael. E que mais? Aí, esse ano, tive mais uma proposta de talvez tentar um talk show com o Rafael Marinho, com o André Marinho, que ele trabalha na Jovem Pan, e que é um garoto talentoso também. E olha a minha preocupação ética, porque eu acho que você vai achar isso interessante, porque você é uma pessoa de RH, e olha que bizarro. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu já estou com uma proposta lá com o Alex Santana, que é um talento, formatado, tudo pronto. Tem a Bíblia, que eu podia te mostrar, tá tudo, mas vai ficar na tela pequena, não dá. Tudo desenhado, é lindo. Que apresentação. Então, o programa é muito bom. Como é que eu vou fazer com o outro, mas um não começou, eu abro mão do outro? Aí, sabe o que eu fiz? Você é capaz de me achar meio louco.
Eu falei assim, vou convidar os dois para almoçarmos, os três, e eu vou apresentar um ao outro, porque para ver se dão bem, se não há um conflito, se não fica um com ciúmes do outro, e quem sabe trabalhamos juntos. Então, eu me senti assim, até, sabe o que eu falei para ele? Eu estou me sentindo aqui o marido que está apresentando a mulher à amante, e para ver, para ver se elas se dão bem. E o ambiente foi muito bom. E aí o projeto do André, ele deu uma parada, que ele quer amadurecer mais, então está tudo na minha trava. Aí tem um outro projeto também rolando, e esse está decolando de uma certa forma, que é fazer um site para artistas do Brasil botarem seu trabalho à disposição, desde fazer lives para as pessoas, para um grupo de pessoas, até fazer pequenas apresentações em eventos da família das pessoas. Isso com loja, com loja para vender camisetas, óculos, boné. Produtos do próprio artista. Como espaço dele. Então, esse é um projeto que já tá, foi a reunião que eu tenho tido ultimamente. Então, você vê, são freio de 4 ou 5 oportunidades aí, e que alguma delas vai sair. E, como eu te falei, eu gosto de trabalhar, porque eu podia estar parado, relaxado né, dolce far niente, né? Mas eu não gosto disso. Eu gosto de eu fiz um curso de psicologia de 2 anos agora, acabou ano passado, e adorei no Sete Sapiências aqui. E uma das coisas que o Freud falava é que o artista, não é que me considere um artista, eu sou uma pessoa por trás das câmeras, mas eu gosto... do universo da arte. Eu gosto do ambiente artístico. Ele falava de um estado de espírito que eu não conhecia. Aprendi muita coisa nesse curso, muito. Adorei, né? E sublimação. Sublimação é um estado de espírito que poucas pessoas têm a felicidade de ter. E os artistas têm a felicidade de alcançar esse estado de espírito, que é gratificante ao extremo. Então, eu sinto falta dessa sublimação, né? Então, se eu puder, eu volto com vontade, né? É isso que eu tô... A notícia boa é que, assim, todo mundo sabe que tem muita coisa represada em função do momento difícil que vivemos, mas a partir do momento que a gente conseguir respirar um pouco melhor, a maior parte das pessoas já estiverem vacinadas, assim, o mercado de entretenimento, geração de conteúdo, as próprias plataformas, que hoje em dia é muito mais diversificada a possibilidade de você distribuir conteúdos, né, de entretenimento, audiovisual de uma maneira geral, enfim, acho que tem várias formas. Na minha opinião, esse mercado vai dar uma explosão, né? Está ali represado, e daqui a pouco as coisas voltam a acontecer com muita força, e você, com a sua experiência, com a sua sabedoria, porque não é só experiência, é o que você faz dessa experiência, você consegue transformá-la em coisas muito legais, tanto para você quanto para quem consome os conteúdos, Vini. Olha, nada, que isso, você sabe que você é genuíno, a gente já conversou em outras ocasiões, e de fato eu não estou falando só isso agora, realmente sou admirador do seu trabalho, e mais do que do trabalho da pessoa. Olha, a gente fica muito lisonjeado com a chance de poder conversar contigo dessa maneira tão aberta, tão sincera e tão leve. A gente agradece muito, espero que possamos fazer outras vezes com você, não só aqui na frente das câmeras, mas comigo também. Pensar pessoalmente, a gente não toma um café junto, conversa, te conheça pessoalmente. Foi um prazer também estar com você, mais uma vez. Essa conversa flui muito bem, e espero que a conversa possa somar aos espectadores desse... Não tem nenhuma dúvida. Isso aí eu tenho certeza já. Antes da conversa eu já tinha essa certeza, e depois agora mais ainda. Que bom. Muito obrigado pela contribuição. Pode contar comigo sempre, tá bom? Obrigado por isso. Um abraço. Beijo para vocês. Tchau. Igualmente.